A Selic subiu. Você sabe quais investimentos se beneficiam e quais se prejudicam com a alta dos juros? Eu vou citar para vocês aqui nesse vídeo alguns, mas depois da vinheta. Seja bem-vindo a mais um vídeo no canal, eu sou Paulo Cunha, não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho para receber as notificações. Então vamos lá. Então para contextualizar aqui para vocês, vamos primeiro responder quem decide subir a taxa de juros aqui no Brasil. A gente tem o Copom, que é o Comitê de Política Monetária, que a grosso modo são os diretores do Banco Central numa reunião que optam por subir ou diminuir a taxa Selic, que é a taxa de juros básico da nossa economia. Agora vamos responder por que a Selic pode subir ou pode cair. Se a gente for pegar os fundamentos das teorias econômicas, a política monetária deve sempre subir a taxa de juros quando a expectativa de inflação estiver acima da meta. Então, por exemplo, se o Banco Central tem a meta de inflação definida em 3,5% ao ano e a expectativa de inflação ou a inflação corrente está muito acima disso, em tese, o Copom deveria ir aumentando a taxa de juros de modo a tentar reduzir a expectativa e a própria inflação corrente. Agora, se a inflação estiver muito baixa, você tem espaço para causar um estímulo. Toda vez que o Copom diminui a taxa Selic, ele está estimulando a economia. E ao estimular a economia, você tem também um efeito secundário que é aumentar a inflação no médio e no longo prazo. Então sempre costuma-se aumentar os juros quando a inflação está muito alta e você pode abrir um espaço para você poder diminuir os juros quando a inflação está baixa. Então a gente tem sempre reuniões do Copom que acontecem a cada 45 dias. Essa dinâmica também, geralmente, ela costuma levar sempre alguns meses. O que eu quero dizer com isso? Então, por exemplo, quando o Banco Central decidiu por começar a subir os juros, a taxa Selic estava fixada em 2% ao ano. Ficou um bom período ali e naquela época a inflação estava relativamente controlada, próximo ao centro da meta, que é 3,5% ao ano. Hoje a inflação está muito mais alta que isso, supera em algumas vezes o centro da meta. Tanto é que foi por isso que o Banco Central começou a subida dos juros, que saiu lá dos 2, podendo ir para 6, 7, 8, não tem exatamente um limite técnico para isso, vai depender, o que vai mandar no final é a inflação. Vamos agora para o que interessa aqui, quais são os investimentos mais beneficiados uma vez que os juros estão subindo. Então o primeiro e mais óbvio investimento que é beneficiado quando a gente tem uma alta dos juros é o CDB pós-fixado. E aqui quando eu falo CDB pós-fixado, pode ser CDB de qualquer banco. Nas principais plataformas, principalmente na XP, você consegue encontrar CDBs de vários bancos diferentes, mas atenção, tem que ser aquele que paga um percentual da taxa CDI. O CDI, ele é como se fosse um irmão gêmeo da Selic. Então o fato da Selic estar subindo vai fazer com que o CDI suba também. Então é sempre interessante você pegar um CDB que pague no mínimo 100% do CDI. Mas para prazos maiores, você tem CDBs que podem pagar até 140%, 150% da taxa CDI. Então só para vocês entenderem como é que funciona essa mecânica, vamos falar que o CDI, ou como ele é próximo, a taxa Selic está em 10% ao ano. Se eu tenho um CDB que paga 150% do CDI, é só eu fazer a conta. 150% de 10% chega em 15% ao ano. Já um CDB que pague 100%, eu vou ter exatamente os 10% ao ano. Isso aqui somente para fins de exemplo. Então... Então o segundo investimento que eu vou falar aqui para vocês, você só encontra na plataforma da XP, é o fundo Trend DI Simples. Esse é um fundo de investimento que ele investe obrigatoriamente somente em papéis do Tesouro, o famoso Tesouro Selic, ou LFT, como era chamado antigamente. Esse fundo, por característica, ele tem uma aplicação inicial mínima de R$100, então a partir de R$100
você já consegue fazer uma aplicação nele. Esse fundo especificamente não possui taxa de administração e também não tem taxa de performance. Então, exatamente o quanto rende o Tesouro Selic, esse fundo vai render com a facilidade que você tem para aplicação diretamente pela plataforma. E aqui o resgate, caso você precise fazer desses valores, ele é imediato. Então, solicita o resgate, no mesmo dia o dinheiro já está na sua conta da corretora. Então, a expectativa de rentabilidade que a gente tem com o fundo Trend DI Simples é de ser muito próximo a 100% da Selic ou 100% do CDI. Mas, por ele ser um fundo de investimento, isso pode variar. Então tem meses que ele pode fazer 90% do CDI, outros podem chegar a 104, 110, porque você tem aí pequenas flutuações de mercado. Mas num acumulado ali de 6 meses, um ano, a tendência é ficar bem perto dos 100% mesmo. O terceiro e último investimento que eu vou falar aqui para vocês é o fundo Risa Lotus, fundo de investimento em renda fixa. Apenas atenção, esse fundo aqui, além de acompanhar a subida dos juros, por se tratar ali de uma carteira de papéis de renda fixa pós-fixado, que sempre vai acompanhar enquanto os juros também continuar subindo, ele investe em papéis de crédito privado. Então, na prática, você está investindo ou você está emprestando dinheiro para grandes empresas. Você tem ali uma grande carteira de papéis ou de dívidas de empresas ali dentro daquele fundo. Então, você tem outros componentes que também podem variar. Então, por exemplo, quando acontece algum tipo de crise ou quando a volatilidade do mercado está muito alta, independente dos juros estarem subindo ou caindo, então por isso você tem que levar em conta que esse terceiro investimento que eu estou falando aqui, ele é um pouquinho mais apimentado do que os últimos dois, tá bom? Então, esse fundo ele possui um mínimo de aplicação de R$1.000, taxa de administração de 0,25% ao ano, porém não possui taxa de performance. Apesar da gente estar aqui informando o custo de taxa de administração e eventual taxa de performance, quando a rentabilidade de um fundo é divulgada, ela já é líquida, ou seja, já se considera essas taxas, tá bom? Esse fundo aqui, ele sempre tem uma expectativa ou uma meta de desempenho superior ao CDI. Então a tendência é que ele, tudo mantido constante, tudo ocorrendo bem na economia, que ele consiga entregar acima do 100% do CDI, 110, 120, 130, podendo chegar até mais em alguns meses. Por último aqui, a condição de resgate desse fundo é de D+1, ou seja, peço o resgate hoje, eu preciso aguardar um dia para que ele caia na minha conta na XP. Agora aqui para terminar esse vídeo para vocês, quais são os investimentos que podem ser prejudicados? Eu vou citar um e o principal, são os papéis de renda fixa pré-fixados. E aí a gente está falando tanto de títulos públicos, as famosas LTNs, quanto também CDBs ou debêntures, aqueles que você já define a taxa de remuneração no momento em que você aplica. Porque aí, como os juros estão subindo, esses investimentos que já estão com uma remuneração fixada podem perder a atratividade frente ao mercado atual que está oferecendo taxas cada vez mais altas. Aí, neste caso, o risco de você perder dinheiro é caso você queira resgatar ou vender o papel antes do vencimento. Se você carregar ele até o final, você vai ter o valor pactuado ali no momento da aplicação. Então, espero que você tenha gostado. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, deixa o seu like e te vejo no próximo vídeo.